Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, vamos iniciar hoje uma outra temática, né? Reforma religiosa. Essa temática ela ainda faz parte, acontece dentro do contexto do Renascimento, tá? Então esse momento de transição do Renascimento cultural que a gente viu na aula passada também está acontecendo ao mesmo tempo a reforma religiosa e, de certo modo, uma legitima a outra, uma dá suporte para a outra, né? Hoje, nessa aula das 9 da manhã, nós vamos ficar entre o contexto e as acusações, as causas e as acusações da reforma religiosa. A reforma luterana, calvinista, anglicana e a contra-reforma católica, nós vamos ver apenas na aula das 11 da manhã, ok? Que dá para a gente trabalhar mais, caso tenha dúvidas. Então, nessa primeira manhã, nessa parte da manhã, nós vamos ficar só apenas no contexto e causas e acusações, ok? Então, vamos iniciar a nossa aula. O contexto, pessoal, é a formação da Idade Moderna, né? Essa é a grande ideia por trás de tudo isso. A Idade Moderna, ela nasce com características diferentes da Idade Média. Existem rupturas, né? Quebras de paradigmas que eram sustentados durante anos, agora não são mais, né? Agora nós temos uma nova mentalidade, né? A se estudar, a se pensar. Então, a Idade Moderna, ela está se constituindo e ela nasce de algumas problemáticas. É um renascimento urbano, uma retomada do comércio no Mediterrâneo, busca por rotas para chegar nas Índias, formação de estados modernos, individualismo, retomada da cultura grego-romana, né? Então temos essa Idade Moderna se tornando uma outra coisa, nascendo outra coisa. E é uma coisa que ainda a gente não sabe o que será, né? Devido a tanta complexidade e um mundo tão antigo como era o mundo da Idade Média. Bom, crise do poder clerical, galera, é o poder político do clero que ganha, que perde poder, na verdade. Que perde poder porque temos a formação do Estado moderno, lembra? Que é uma das partes dos critérios da formação do Estado moderno, é o rei usar como ferramenta, já dizia Maquiavel, usar como ferramenta a religião. Então, a própria igreja está perdendo, né, o poder político dela frente às monarquias absolutistas que vão surgindo, né? E uma delas é a anglicana, que vai ganhar muita força nesse momento de reforma religiosa, tá? Que ela vai, inclusive, se justificar. Então temos o poder clerical sendo diminuído. Crise do pensamento teocêntrico, galera. O pensamento teocêntrico europeu, novamente, de que a religião é o centro desse mundo, agora não é mais. Por quê? Não existe mais apenas uma cristandade. Agora são várias perspectivas diferentes de religião. Não só de religião, mas de cristandade. Veja só, antes de surgir a Igreja Católica Apostólica Romana, existia o cristianismo. Apenas isso, né? Tocado pelos seus apóstolos, depois pelos membros da igreja, de uma organização religiosa que não era uma igreja ainda, mas desse culto a Jesus Cristo e todos os seus ensinamentos. Então existe um cristianismo, e é um cristianismo difuso, é um cristianismo muito diferente do que é o catolicismo, né? Mulheres eram sacerdotes, né? No caso, vamos dizer assim, como sacerdotes, tocavam a palavra de Cristo, escravos tocavam a palavra de Cristo, qualquer pessoa divulgava e manifestava as palavras de Cristo. O Império Romano, nada do bobo, começa a perceber o avanço desse cristianismo e tenta organizar para quê? Para controlar, não é? É o que acontece quando algo está saindo e não tem controle. O Estado tenta entrar junto. Para quê? Para garantir a ordem sobre aquilo e ele se manter como poder vigente. Então, é a mesma coisa daquela época que vocês queriam fazer festa em casa e a mãe de vocês
queria estar junto, ou o pai de vocês era chatíssimo, tal, mas ela queria estar junto para quê? Para manter, de certo modo, a ordem, o controle, né? Para que nada saia do normal. Conforme ela foi ganhando, seu pai, né? O pai de vocês foram ganhando confiança, percebendo que vocês não faziam muita cagada nas festas, foi deixando vocês irem sozinhos, né? Então, algo normal, né? Então, o Império Romano, para não perder o controle, participa junto para controlar. Então, aí nasce a Igreja Católica, né? A Católica Apostólica Romana. Então, temos regras agora, temos uma hierarquia, temos um monte de regrinhas e protocolos para seguir nessa igreja. A crise do pensamento teocêntrico vem de encontro com toda essa estrutura, que é o quê? Temos novas interpretações do que é o cristianismo. Não que não houvesse antes, tá, gente? Dentro da própria Igreja Católica existiam diferenças, né? Temos os patrísticos, temos os tomistas, né? Então temos os seguidores da filosofia patrística de Santo Agostinho, temos os seguidores dos Tomás de Aquino, né, do pensamento de Tomás de Aquino, então, que traz bastante diferença dentro da própria igreja, mas era uma mesma igreja, né? Agora não é mais, existem rupturas, né? Então, temos a crise do pensamento teocêntrico europeu. Definição, né, dessa reforma é o fim do monopólio católico sobre o cristianismo na Europa Ocidental. O poder monárquico, somado às críticas críticas do clero católico, né, que foram sistematicamente sendo feitas ao clero católico, temos as reformas religiosas. Então, veja só, o poder monárquico tira, de certo modo, esse poderzão que a igreja tinha no período medieval. E sustentado por críticas feitas ao clero e às suas conduções dentro da igreja católica, acontece um terreno propício para as reformas religiosas. Eu sei que vai ter muita confusão, eu sei que muita gente vai morrer na fogueira por conta disso, mas não tem como segurar, como não segurou de fato, né? Muitos conflitos, galera, com a igreja foram acontecendo mesmo antes do Renascimento. Tá? A gente vai ter movimentos reformistas, a gente vai ter o Valdenses, que traduziu a Bíblia na França, foram perseguidos e assassinados. Temos cátaros, né, seguiam os ensinamentos dos apóstolos, só dos apóstolos, não o Antigo Testamento e um monte de outras coisas que tem na Bíblia, né? Como a Igreja Católica segue. Ambos os movimentos acreditavam que a Igreja necessitava de uma mudança. Eles não, então, o Lutero, o Calvino, a Igreja Anglicana não são os primeiros. Inclusive, na Inglaterra teve movimentos, né, pioneiros, só que eles foram mortos, né? Não tinha a base e o arcabouço que Lutero vai ter na hora que ele for fazer a reforma. Então, ambos os movimentos acreditavam que a igreja precisava passar por uma mudança. Né? Esse negócio de traduzir a Bíblia, galera, é importantíssimo, porque fica restrito a um grupo que sabe latim, e que é uma miséria de gente, né? É muito pouca pessoa, que sabe falar essa língua, que sabe ler em latim e que reza a missa, né? Então, só eles detêm esse conhecimento da Sagrada Escritura. A tradução do latim para a Bíblia é uma blasfêmia, né? Segundo a Igreja Católica. É horrível, porque é uma leitura sagrada, né? As letras são sagradas, as palavras são sagradas e não podem ser proferidas ou lidas em linguagem comum, linguagem desse mundo terreno, que a gente falou no período do Renascimento, que é um mundo onde é pecaminoso, é ruim, não é perfeito. Então, só uma língua como o latim, falada por pessoas santas, poderiam, que têm esse compromisso com Deus, poderiam administrá-las, né, e tudo mais. Então, os dois movimentos foram considerados hereges, condenados pela Santa Inquisição. Horrível, né? Causas e acusações, galera. Vamos a esses dois detalhes para a gente finalizar essa primeira parte. Grande concentração de riqueza, né, uma das acusações da Igreja Católica, feitas à Igreja Católica. A Igreja Católica era a maior proprietária de terras no período medieval e no final não deixava de ser. Controlava universidades, controlava a medicina, controlava o poder real, né, tinha o poder de fato na Idade Média. Então, muita riqueza,
né? Temos as grandes doações, né? Temos as vendas de indulgência para construir basílicas, para construir igrejas, para construir o seu poder, a sua presença e representação em vários lugares da Europa. Então a Igreja Católica, inúmeras vezes, detinha de grande riqueza, grande poder. E temos um problema. Qual é o problema? Jesus Cristo. Esse é o grande problema da Igreja Católica, que Jesus Cristo existiu. O que esse cara falava? É mais fácil um rico, um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ou seja, a Igreja Católica pregava a doação, pregava a obra de caridade, pregava o desprendimento a bens materiais e, ao mesmo tempo, acumulava riquezas, né? Então isso é um grande problema. Isso é um problema muito do real, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Isso é complicado, né? Não pagamento de impostos, até hoje a Igreja Católica é isenta, né? Todas as igrejas, na verdade, são isentas de pagar impostos, né? Que inclusive existe discussão atualmente sobre isso, né? Por que a igreja não pode pagar imposto, esse tipo de coisa, né? Indulgência, que é a grande crítica, né? Uma das grandes críticas, que era o quê? O perdão dos pecados em troca do dinheiro. Galera, aqui entra uma condição. Qual? A filosofia tomista de Tomás de Aquino acreditava no livre-arbítrio, que a pessoa pode fazer o que ela quer, mas se ela se arrepender do que ela fez, Jesus o perdoa, como perdoou, né, inclusive seus algozes, né, as pessoas que levaram ele à morte, né, perdoai, Pai, eles não sabem o que fazem, né. Então, se ele se arrepende, né, e arrepende disso, Deus o salvará, perdoará. Então existe essa perspectiva. E perdoará como? Através das obras de caridade. E aí é onde a Igreja Católica tirava a sua parte do bolo, né? Que é a venda de pecados, né? O mercado do perdão, como é conhecido. A Igreja Católica ela cobrava, né, terreno, riqueza, o que a pessoa poderia ter para saldar essa dívida, né? Com a igreja, então, né, com Deus, né? Então a indulgência é a venda, né, o mercado do perdão, tá? A simonia, muito interessante, assistam o filme ou a série, né, Alto da Compadecida, que vocês vão ver o que é indulgência e o que é simonia ao mesmo tempo. Simonia, galera, é a venda do que era considerado sagrado, né? A Igreja Católica vendia de tudo, né? Imagens de santos, artigos religiosos, vestimentas que um papa vestiu, ou até mesmo pedaços na madeira da cruz de Cristo, né? O cálice, né? Então, sim, temos problemas aí, né? Sobre essa questão. Sobre essa questão de simonia e venda do sagrado, galera, é muito importante vocês perceberem que isso é praticado até hoje, né? Só que não pela Igreja Católica, de certo modo, né? A Igreja Católica pode até cometer essas coisas numa lojinha de igrejas que tem e tal, mas ela não vende com a ideia de ser sagrado, né? Algumas igrejas protestantes, olha só, ela criticou tanto, né, o que a Igreja Católica fazia, que acabou hoje, na atualidade, cometendo isso, né? Obviamente, são as igrejas ou são, de fato, os pastores pilantras, né? Conheço várias igrejas que não cometem esse tipo, que são honestíssimas, pastores que estão lá para guiar o seu rebanho e não para condená-lo à pobreza, né? Então, uma coisa bem interessante é essa discussão com o atual. Nicolaísmo, galera, não praticar o celibato, né? Temos o caso de um padre que chamava-se Nicolau, né? Por isso o nome Nicolaísmo, que foi casado 8 vezes e teve 32 filhos, né? Então a Igreja Católica, galera, ela pregava para os seus
funcionários, vamos dizer assim, seus sacerdotes, pregava o celibato, né? Isso iniciou-se na Idade Média para não ter divisão da riqueza da Igreja Católica. Então, a proibição do sacerdote de não casar e não ter filhos foi foi criado porque a Igreja Católica estava perdendo terreno, estava perdendo dinheiro, riqueza, né? E aí então foi criado o celibato. E aí eles criam o celibato como uma ideia de ser sagrado, se afastar do mundo terreno, não se vincular com as pessoas, com o pecado, com o desejo e tudo mais. E aí temos papas com filhos, temos herdeiros dos papas sendo os grandes generais, príncipes. Temos, no caso, esse Nicolau aí, que era um safado e que, né, gostava de um casamento e de fazer uns filhos, né? Então, olha só, 8 vezes casados e 32 filhos, né? Então, algumas das acusações. Vamos para outra, galera. Crise intelectual do clero e teológica. Crise intelectual e teológica, tá? Peste negra. A peste negra mostra para o mundo, né, que a Igreja Católica ela não tinha respostas para as coisas. Então, a crise intelectual. Ou seja, ela justificava tudo na Idade Média. Deus quer isso, Deus quer aquilo, Deus que está fazendo isso, por quê? Mas porque Deus quer, tal, tal, tal. E agora temos o quê? Temos a peste negra. Papas morrendo, sacerdotes morrendo, enchendo aí no imaginário de Dante Alighieri o inferno com essas pessoas vítimas da lepra, vítimas da peste negra. E então, o que trouxe a resposta não foi a igreja, não foi, não, Deus quer, mas peraí, Deus quer que o Papa morra, inclusive, que é um representante de Deus, né? Como é que é essa ideia? Eles não conseguem explicar, e o que explica é a medicina árabe, né? Higiene, cuidados paliativos, que são cuidados com, depois que a pessoa morre, queimar o corpo. Então, é a ciência árabe, a medicina árabe, que dá resultado, né? Quando chega essas ideias do Oriente, a peste negra é controlada e diminuída na Europa. Então a Igreja Católica perde um campo gigantesco, campo ideológico. Renascimento cultural, né? Renascimento cultural questiona o poder da igreja, questiona o coletivismo, questiona a falta de individualismo, né? Propõe uma nova estética, o real, o natural, o ser humano é belo, né? Não é como era retratado nas iluminuras da Idade Média, como a gente viu na aula passada. Quem não se lembra, retome a aula passada, foi bem bacana a aula passada. Invenção da imprensa, galera. Como que controla ou tem monopólio sobre o conhecimento, sendo que tem uma imprensa agora, existe uma fábrica, existe uma máquina que produz réplicas de livros numa velocidade astronômica, né? Não é como a máquina de Xerox hoje, mas ou a internet, né? O World Wide Web, né? Mas a velocidade é fantástica de se produzir livros. Então, a invenção da imprensa não segura mais. Então, livros que não eram para ser lidos circulam de um jeito muito mais rápido, é muito mais difícil de controlar. Coisa que na Idade Média a Igreja Católica fazia isso com perfeição, conseguia controlar muito bem. Para vocês terem uma noção, tem um livro chamado Queijos Vermes, do Carlos Ginzburg, que é um baita de um historiador italiano, e ele vai descrever uma acusação da Igreja Católica, que eu vou falar ainda na aula de hoje, das 11 horas, sobre a Santa Inquisição. E aí ele lê a Bíblia, o cara lê a Bíblia, ele é autodidata, lê a Bíblia em italiano e tal, e ele interpreta a Bíblia de um jeito. Então começa a ter interpretações da Bíblia diferentes do que a Igreja Católica tinha, né? Então, e o cara vai ser morto na fogueira por ter uma interpretação diferente. O livro chama Queijo dos Vermes, porque a interpretação desse cara era que Deus era o queijo e os vermes eram os anjos, né? Olha que loucura.
vertentes diferentes dentro da igreja. Foi o que eu já comentei algum tempinho depois, algum tempinho antes. O tomismo, né, que é a escolástica, fundada aí pelo Tomás de Aquino como principal referência, é mais aristotélico, né, no campo da filosofia religiosa, ele é mais aristotélico, ele cristianiza Aristóteles, pega as ideias de Aristóteles, e ele prega o quê? O livre-arbítrio, as indulgências. Ele prega porque se a pessoa é livre para escolher as suas próprias decisões, para tomar suas próprias decisões, não cabe a Deus, já que ele criou o livre-arbítrio, não perdoá-lo, né? Porque ele pode tomar suas escolhas. É só ele se arrepender. Né? Então, ele é salvo pelas obras. Então, eu fiz tudo isso, mas eu me arrependo de coração e vou doar as minhas terras, vou doar a minha riqueza para a igreja, tal, para que ela faça mais boas ações e tal. Então, é uma forma de perdoar o pecado do cara. E a salvação é pelas obras, né? Agostiniana, galera, olha aqui. A teoria agostiniana é mais antiga, é patrística, eles não acreditam no livre-arbítrio. Agostinho tem um livro muito foda que chama Livre-Arbítrio, onde ele vai desmistificar essa ideia de livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma ilusão. Olha que louco que o Santo Agostinho fala, né? É uma ilusão. Na verdade, o que torna a gente livre é controlar os nossos desejos, porque se a gente não controla os nossos desejos, ou seja, se a gente usa essa coisa de livre-arbítrio literal, nós nos entregamos aos nossos desejos. Se nós nos entregamos aos desejos, nós começamos a cometer pecado, né? Então eu bebo, eu como, eu viro viciado em sexo, ou prostituição e tudo mais, violência e tudo mais, porque você está se entregando aos seus desejos. Então, o verdadeiro livre-arbítrio é o controle, né? É o controle dessas vontades, né? Desses desejos. Isso é se tornar livre, né? É não ser escravo delas. Então, para ele, é mais uma questão de predestinação. Deus, veja só, Deus sabe tudo, ele é onisciente, então ele sabe o que você vai fazer ou não. Então, veja só como é complexa essa relação, essa discussão. Se Deus sabe tudo e ele sabe todas as suas ações, ele já escolhe quem vai para o céu e quem não vai. Então, como que a gente é salvo? É você se apegando à fé, é você se apegando a ela e caminhar, trilhando a fé, não deixando que os pecados, no caso os desejos carnais imperfeitos desse mundo, nos controle. Então, ele acredita mais numa predestinação. Isso vai servir de uma base muito violenta para a reforma protestante. Tá? Então ele critica o livre-arbítrio e acredita na predestinação. Galera, para finalizar, nós temos aqui um mapa, tá? Onde a gente vai ver as zonas de domínio das religiões. Então, nessa mais clarinha, grandona, temos Roma como referência aqui, né? Para vocês sempre se lembrarem, a Igreja Católica ocupa o centro da Itália, né? As terras papais e tudo mais. E então, o domínio católico. Olha o tamanho do domínio católico. Então, zona luterana é essa daqui que eu estou demonstrando para vocês, tá? Aqui é onde Lutero vai pregar e ele vai conquistar todo esse território, a religião dele. Ele, de fato, não viu sua religião ter liberdade de culto, ele morreu antes. Mas em 1555 ela se torna livre, né, para as pessoas adotarem o luteranismo. Aqui, ó, em Zurique, tá? Genebra, aqui Amsterdã, Edimburgo, né, que é a Escócia, vamos ter o calvinismo. Em cada lugar, galera, vai se chamar de um jeito, tá? Na Escócia vai chamar de presbiteriano. Zonas de domínio anglicano, nós temos aqui em Inglaterra, né, não toda, mas boa parte. E outras religiões, vamos ter que é esse laranjão aqui, né, mais específico desse lado aqui, ok?
Pessoal, essas foram o contexto, isso foi o contexto e foram as causas e acusações da reforma religiosa. Na próxima aula, que será às 11, nós veremos reforma luterana, reforma calvinista, reforma anglicana e contra-reforma, tá bom? Espero vocês lá. Queria agradecer a atenção de vocês e até daqui a pouco, ok? Abraço.